17, versículos 1 a 9. Livro de Atos, capítulo 17, versículos 1 a 9. Assim diz a palavra de Deus, meus irmãos, Atos 17, 1 a 9. Tendo passado por Anfípolis, e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turma, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-los para o meio do povo, porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Oremos mais uma vez, irmãos. Ó Senhor, como fizestes com aqueles homens e mulheres daquela cidade, abre o nosso entendimento, Senhor. Como fizeste com teu servo Paulo naquela cidade, usa-me, Senhor, para expor, para demonstrar, para apresentar da maneira mais lógica e clara possível como o Senhor fez, ó Deus, mais uma igreja ser plantada de um modo exemplar, Senhor. E assim, Senhor, ensinados por Ti, iluminados por Ti, edifica-nos e faz-nos, ó Deus, ser uma igreja que também é exemplar, uma igreja que o Senhor solidifica, que o Senhor fortalece, que o Senhor faz crescer. Ajuda-nos e fala ao nosso coração, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Irmãos, nós somos uma geração de apressadinhos, nós temos pressa. A geração que já nasceu com fast food acontecendo, a geração que já experimentou o forno micro-ondas e agora já não precisa esperar tantos minutos assim para ter a janta quente e se alimentar. Nós somos uma geração que anda muito pressionada pelo imediatismo. E, como igreja que somos, nós devemos ter pressa, sim. Não essa pressa que o mundo nos empurra e que às vezes nos deixa tão ansiosos, tão desesperados, tão afobados, mas como igreja que somos, nós devemos ser uma igreja que tem pressa. Lemos pela manhã a mensagem que foi pregada, entre outras citações, 2 Pedro 3,12, que diz que devemos ser como aqueles que esperam e apressam a vinda de Deus. E como é que a gente pode adiantar o relógio de Deus? Como é que a gente pode apressar
estimação desse século. Deus tem os seus eleitos, Ele tem uma conta bem fechada daqueles que desfrutarão da salvação em Cristo Jesus. E Jesus não vai voltar enquanto faltar um desses ser convertido, ser ajuntado no corpo de Cristo, na igreja genuína do Senhor. Então deve ser do nosso interesse, deve ser da nossa curiosidade, olhar para uma igreja como a igreja de Tessalônica e aprender como é que uma rápida e bem-sucedida instalação de uma igreja aconteceu. Essa igreja provavelmente foi uma das igrejas que mais rapidamente nasceu. E como nós já vimos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, aos dessa igreja de Tessalônica, eles eram uma igreja modelo, uma igreja exemplar, uma igreja de referência, embora ainda não fosse uma igreja perfeita, uma igreja que precisou aprender algumas coisas e progredir. Essa igreja ela foi uma igreja exemplar, e ela foi plantada num prazo bem curto, pois no versículo 12 nós somos informados que Paulo, por 3 sábados, por 3 semanas, ele se dedicou a ensinar a palavra de Deus aos judeus numa sinagoga. Alguns comentaristas vão dizer que Paulo não ficou apenas 3 semanas, mas pelo que lemos depois, pela perseguição que se levantou e pela forma como eles, numa noite, foram enviados para Bereia, como está ali no versículo 10, a gente não pode imaginar que eles gastaram tanto tempo assim para a plantação daquela igreja. E às vezes na pressa a gente esquece de alguns elementos essenciais. Quem nunca pôs um bolo no forno e estranhou que o bolo não crescia e depois lembrou que esqueceu de botar o fermento? Na pressa, às vezes a gente esquece de coisas importantes. Esse texto nos chama a atenção pelo menos para 3 características fundamentais de uma igreja que rápida e bem-sucedidamente foi plantada e foi instalada. Primeira característica de uma igreja que rapidamente se instalou e cresceu é que essa igreja, ela era uma igreja onde acontecia exposição cristocêntrica das Escrituras. Pastor, o que é isso? Os estudantes de homilética, como o Raul, sabem do que eu estou falando. Um grande autor, ouvimos lá no Supremo Concílio, reverendo Brian Chappell, escreveu um livro com esse título, Pregação Cristocêntrica no Antigo Testamento. O que é isso? Pastor, isso é só para pastor? Não. Se está na Bíblia, é para todo crente. Crente ordenado, crente não ordenado, é para homens, é para mulheres. Todos os crentes precisam entender o que é pregação cristocêntrica das Escrituras. Veja comigo, queridos, que a segunda viagem missionária está evoluindo. Nós já aprendemos que em Atos 15 houve a primeira reunião conciliar, o concílio de Jerusalém. Algumas igrejas já tinham sido plantadas na primeira viagem missionária, e aí surge uma controvérsia. Eles vão resolver isso entre presbíteros e apóstolos, a exemplo do que fizeram semana passada lá em Cuiabá. E quando eles retornam com o relatório da reunião, eles continuam depois plantando igrejas. Já vimos que Deus conduz Paulo a plantar a igreja em Filipos, uma cidade importante, é tudo que nos conta o capítulo 16. Final do capítulo 16 diz que, versículo 40, eles partem da casa de Lídia, aquela que foi provavelmente a primeira convertida em Filipos, e eles passam por Anfípolis, Apolônia, e chegam a Tessalônica. Anfípolis ficava a 50 quilômetros de Filipos, é mais ou menos que nem daqui, lá na minha antiga igreja, lá em São Mateus, atravessar São Paulo inteiro, só que naquele tempo era cavalo. Eles foram pela estrada, a via Ignátia, então aqui já foi via terrestre. Anfípolis era a antiga capital da Macedônia. Lembre-se que no capítulo 16, Paulo teve uma visão de um varão macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aquela promessa de Deus, aquela visão de Deus vai se concretizando, e agora uma das capitais antigas da Macedônia
recebe Paulo, recebe aquela comissão de missionários. Depois eles vão para a Polônia, 40 quilômetros de Anfípolis, e chegam em Tessalônica, 65 quilômetros depois de Apolônia. Então, aí uma viagem de uns 155 quilômetros. O comentarista Simon Kistemaker, ele levanta uma hipótese razoável de que eles não se demoraram em Anfípolis e nem em Apolônia, porque a exemplo do que aconteceu em Filipos, que não havia uma sinagoga. Vocês estão lembrados que em Filipos, Atos 16:13 nos conta que eles foram para um lugar de oração, um lugar perto do rio, que era o que costumava acontecer quando um lugar não reunia pelo menos 10 judeus convertidos. Sinagoga tinha um quórum mínimo, né? O local de reunião dos judeus tinha um quórum mínimo, 10 homens convertidos. Então, enquanto não tinha os homens nessa dezena convertidos, se mulheres tinham se convertido, elas se reuniam à beira de um rio, e ali em Filipos eles começam a evangelizar as mulheres que se reuniam à beira de um rio para orar. E provavelmente a situação de Anfípolis em Apolônia era essa: não tinha sinagoga, não tinha nem 10 judeus convertidos nessas cidades, eles já estavam longe de Jerusalém, mas Tessalônica tinha. Tessalônica nos é dito que havia uma sinagoga de judeus, e versículo 2: segundo o seu costume, ele foi procurá-los por 3 sábados. Segundo o seu costume. Se você verificar em Lucas, capítulo 4, versículo 16, também é o costume de Jesus. Quando ele primeiro chegava no local, ele procurava a sinagoga. Ele, como mesmo ele ensinou que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, como em Atos o Senhor Jesus ensinou que a rota de evangelização seria primeiro serem testemunhas de Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, o Espírito de Deus conduzia eles a primeiro ir na sinagoga, onde já tinha gente que estudava a palavra. O que eles faziam na sinagoga? Eles estudavam as Escrituras. Então eles vão num lugar que já tinha gente interessada, já tinha gente preparada no conhecimento das Escrituras. E eles vão ali para fazer o quê? Para arrazoar com eles acerca das Escrituras. O que é arrazoar? Arrazoar inclusive a palavra grega dialegomai, que dá origem à palavra dialética, que é muito usada na filosofia, e que nada mais é do que argumentação, do que alinhar ideias claras, usar a lógica. Veja, era um trabalho extremamente pedagógico. Veja, Paulo não usava uma metodologia emocionalista, não usava uma metodologia pirotécnica, uma metodologia de espetáculo, não. Paulo, guiado pelo Espírito Santo, usava os seus neurônios, os neurônios de quem os ouvia, para que eles estudassem a palavra, eles conhecessem a palavra. Então, daí nós vamos entendendo o que é essa exposição. Ele expunha, ele demonstrava. No capítulo 3, no versículo 3, diz que ele expondo e demonstrando. Queridos, esse expor e demonstrar são outras duas palavrinhas muito interessantes. A primeira nos dá a ideia de abrir os olhos. Essa palavrinha que está traduzida aqui na maioria das nossas traduções, o expondo, é a mesma palavrinha que nós vamos encontrar, por exemplo, lá em Lucas. Veja comigo, Lucas capítulo 24, versículo 31 e 32. O evangelista Lucas, o mesmo que escreveu o livro de Atos, ele narrando como Jesus se apresentou após a ressurreição, ele usa essa mesma palavra. Olha lá, Lucas 24. Lucas 24, 31, 32 diz o seguinte:
Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? A exposição das Escrituras, a demonstração das Escrituras, a explicação com lógica, usando o raciocínio das Escrituras, conferindo texto com texto das Escrituras, não foi uma inovação paulina. O Senhor Jesus fazia isso. O Senhor Jesus fazia isso. Quando nós vamos em Lucas, capítulo 4, e vemos que era costume de Jesus primeiro ir nas sinagogas, veja lá o que Jesus fez. Lucas, capítulo 4, versículo 16 diz: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume. Veja, Paulo foi à sinagoga segundo o seu costume. Com quem Paulo aprendeu a ter esse costume? Com Jesus, que fazia isso segundo o seu costume. E veja, o que acontecia lá dentro? Versículo 17. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos os da sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Exposição da escritura cristocêntrica. Foi Jesus quem mostrou que as escrituras mostravam ele, falavam ele. Aí em Lucas ainda nós vemos, veja de novo, Lucas 24, que mais de uma vez o Cristo ressurreto faz isso. Olha só, Lucas 24, de 25 a 27, no caminho de Emaús. Olha só, Lucas 24, 25 a 27. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Exposição da Escritura sobre o quê? Mostrando quem? Jesus. Jesus se mostrando. Como quem abre um álbum de fotografias e vai se mostrando em algumas situações, Jesus abre as Escrituras diante daqueles e fala: olha aqui Moisés falava sobre mim, aqui o profeta falava sobre mim, aqui o Salmo falava sobre mim. Outra vez, ainda em Lucas, olha só, Lucas 24, 44 a 46. Agora, não apenas no caminho de Emaús, mas quando Jesus encontra todos os discípulos reunidos. Lucas 24, 44 a 46. A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento. Olha de novo a expressão: abriu, esclareceu, abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhe disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e em seu nome se pregasse arrependimento da remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Então, Paulo, quando chega em Tessalônica, ele não inventa uma metodologia, ele faz exatamente como Jesus. Ele faz uma exposição cristocêntrica. Diz o versículo 3: expondo Cristo e
expondo que era necessário que ele padecesse e ressurgisse. Nós temos muitas coisas para falar sobre Jesus, mas aquelas coisas que todo mundo precisa saber sobre Jesus, para ser livrado do inferno e para ter a fé salvadora que dá acesso à vida eterna, é saber que Jesus morreu de verdade na cruz. E por que ele morreu? Morreu para sofrer o castigo que traz a paz, morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados. As pessoas precisam entender isso, e entender que esse sacrifício foi tão perfeito, que era um homem tão santo morrendo, que a morte não pôde retê-lo, e ao terceiro dia ele ressuscitou, ele está à direita de Deus Pai, ele está intercedendo como um advogado pelos pecadores por quem ele morreu, e dessa direita de Deus Pai ele há de vir um dia para ressuscitar os que morreram e para dar um novo corpo aos que estiverem vivos, e assim julgar e dar acesso à vida eterna para os que nele creram. Então, essa exposição das Escrituras cristocêntricas é algo fundamental para a plantação de uma igreja, para a manutenção de uma igreja, para a vida de uma igreja que tem a expectativa de ser modelo como a igreja em Tessalônica e de crescer como a igreja em Tessalônica. 3 sábados foi o que Paulo fez naquela sinagoga. Ele ensinava, ele explicava, ele demonstrava, ele colocava lado a lado textos e fatos sobre Jesus Cristo, sobre a ressurreição. Falar de morte para judeus, como a morte de Jesus, não era algo simples, porque Jesus morreu na cruz, e na cruz eram colocados os malditos, de acordo com Deuteronômio 21:3, Gálatas 3:13 nos esclarece isso. Paulo precisou explicar que aquela morte de Jesus como um maldito era para que ele nos substituísse na maldição. Explicar para os judeus que Jesus ressuscitou também não era matéria simples, uma vez que os judeus eram divididos, especialmente entre 2 grandes partidos. Os fariseus até acreditavam que os mortos ressuscitavam, mas os saduceus, conforme Mateus 22:23, eles não acreditavam em vida depois da morte e ressurreição. Então não foi coisa simples. Não pense que é coisa simples, assim como não é simples ensinar para as pessoas o que vem depois da morte, ensinar para as pessoas que o que a Bíblia diz e oferece é ressurreição, que é diferente de reencarnação. Então, da mesma forma, esse ensino cristocêntrico do que a Bíblia diz sobre um Jesus que morreu e ressuscitou é aquilo que hoje é urgente. Mas alguns alegam que tem falta de tempo. Falta de tempo. Veja, em 3 sábados, Paulo fez a exposição suficiente para que alguns daqueles homens fossem convertidos e se unissem a Jesus Cristo. Às vezes eu tenho a impressão que os nossos irmãos andam muito ocupados, muito sem tempo para estudar as Escrituras. Como é que anda a tua agenda? Você tem conseguido fazer um exame das Escrituras e encontrar Jesus em cada um dos 66 livros da Bíblia Sagrada? Jesus está em todos eles, posso te garantir. De Gênesis a Apocalipse, Jesus está apresentado em todos eles. Mas eu acho que alguns de nós andam muito ocupados para procurar Jesus nas Escrituras, quanto mais para demonstrar a outros que Jesus está em cada página das Escrituras. Essa semana, irmãos, pela graça de Deus, a porta do hospital do Grajaú foi aberta para a gente fazer ali um trabalho de capelania. Então, como eu levo cedo a minha filha ali na estação Primavera Interlagos, não custa nada, já estou acordado ali do lado, gastar meia hora todo dia com a equipe de funcionários de cada um dos andares. E na sexta-feira, o meu combinado com eles é ficar ali na hora do almoço,
umas 11h30 até 1h30, visitando alguns enfermos, alguns pacientes ali. Queridos, no hospital todo mundo tem tempo para ouvir a palavra de Deus. No hospital as pessoas têm pressa de ouvir a palavra de Deus. Essa semana eu falei da palavra de Deus para várias pessoas internadas ali, que eu não sei se elas vão estar lá semana que vem. Elas têm pressa de ouvir a palavra de Deus. Nós não estamos nessa situação, mas você convive, você conhece gente, talvez seja o teu caso, que não precisa chegar no quarto do hospital para ter pressa, para examinar as Escrituras, encontrar Jesus e entender o quanto ele é essencial. Talvez você possa se organizar sua agenda e aproveitar mais as oportunidades de estudo da palavra de Deus na tua igreja. Domingo de manhã, domingo à noite, terça-feira, quinta-feira, enfim. Se ainda não está dando, faça com alguns irmãos. Tem irmãos que têm agendado comigo, a gente encontra uma hora, vamos de manhã, sábado, estávamos aqui da manhã, estudando o Evangelho com alguns irmãos. Mas não perca essa oportunidade. Nós precisamos ser uma igreja exemplar, uma igreja que cresce, uma igreja como a de Tessalônica, que é referência. E nós não seremos esvaziados do conhecimento de Jesus Cristo nas Escrituras. Uma igreja que não sabe onde Jesus Cristo está nas Escrituras não é uma igreja saudável, não é uma igreja que cresce, não é uma igreja pronta para apresentar Jesus Cristo para outros que não conhecem Jesus. Esse é o nosso assunto, essa é a nossa pauta. Meus irmãos, não é procurar na Bíblia o Jesus político, o Jesus histórico, não é procurar na Bíblia princípios filosóficos, não, é procurar na Bíblia Jesus Cristo e entender o valor da sua morte e a beleza da sua ressurreição e a esperança que ela nos traz. Mas aquela igreja exemplar que nasceu e cresceu rapidamente, além de ser uma igreja que foi alicerçada em exposição cristocêntrica das Escrituras, no versículo 4 você vê comigo que ela era uma igreja que tinha composição heterogênea. O que é isso, irmãos? Olha que interessante. Versículo 4 nos mostra que alguns deles, ou seja, alguns dos judeus, eles foram persuadidos, eles foram convencidos, eles entenderam que o prometido nas Escrituras era o Jesus que Paulo anunciava. Mas foram poucos. Lucas diz alguns deles. Em contrapartida, ele diz que numerosa multidão de gregos piedosos. Quem eram os gregos piedosos? A gente pode dizer que eram os simpatizantes do judaísmo. Eles não eram judeus, eles não tinham se circuncidado, eles não tinham adotado a dieta alimentícia dos judeus, eles não seguiam fielmente o calendário das festas judaicas, mas eles também eram interessados no verdadeiro Deus. Eles tinham outros costumes, mas eles tinham sede de Deus. E esses, numa numerosa multidão, e queridos, numerosa multidão, numa cidade que tinha 2.000 habitantes, era gente para burro. Tessalônica tinha 2.000 habitantes. Então, 20 ou 200, não sabemos, era muita gente. Se era multidão, era mais de 20, né? E veja que interessante ainda, além desses gregos piedosos, muitas distintas mulheres. Distintas aqui quer dizer mulheres de alta sociedade. Não eram mulheres, digamos assim, de uma vida desprezada, não eram mulheres importantes, mulheres distintas. A exemplo do que aconteceu lá em Filipos, lembra da Lídia? A Lídia, que era uma vendedora de púrpura que era um artigo caríssimo, então quer dizer, era uma mulher bem sucedida. Veja, queridos, há 2.000 anos a igreja de Jesus Cristo ela é formada por mulheres
vida e para a vida eterna. Era uma igreja que foi composta de uma forma muito heterogênea. Não era uma igreja bairrista, não era uma igreja uniforme. Queridos, o cristianismo ele é formado de unidade, não de uniformidade. E às vezes nós caímos na tentação de ser uma igreja que busca uniformidade. Uma igreja só de palmeirense, uma igreja só de corintiano, uma igreja só dos que só vem na igreja de manhã, uma igreja dos que só vem de noite, uma igreja dos que não tem tatuagem, uma igreja dos que tem tatuagem, uma igreja só de homem, uma igreja só de mulher. Não! A igreja do Senhor, a igreja exemplar, a igreja modelo, é aquela que vem quebrar os paradigmas. Veja, o paradigma qual que era? Sinagoga só é formada se tiver 10 homens. Esse era o padrão. E aí a igreja vem, Paulo seguindo o modelo de Jesus Cristo. Paulo seguindo o modelo de Jesus Cristo, ele vem e chega em Filipos. Tem sinagoga? Não tem. Tem homem interessado em ler a Bíblia? Não tem. Hoje em dia também está raro. Mas o que tem? Tem mulher interessada em estudar a Bíblia, então vamos ensinar para a mulherada. E as mulheres, Lídia especialmente, recebem a palavra. Isso está lá em Atos 16, de 13 a 15. Com quem que Paulo aprendeu a ensinar as mulheres? Com quem que Paulo aprendeu essa inovação? Com Jesus Cristo. Quem foi a primeira grande missionária na história da igreja cristã? Uma mulher em Samaria, que Jesus conheceu à beira do poço e para quem ela pediu palmar. Uma mulher que já tinha passado por vários casamentos e que, sem sombra de dúvida, ela era muito discriminada naquela sua sociedade. Mas foi com uma mulher samaritana que Jesus começa uma grande obra missionária. Ele se apresenta para ela, ele oferece os rios de água viva que fluiriam de dentro dela. E ela, entendendo e reconhecendo a majestade de Jesus, ela faz o quê? Ela vai e conta para os seus e volta com os primeiros evangelizados. Aqui você vê algo semelhante acontecendo mais uma vez, não foi a primeira vez, mais uma vez. Paulo aprendeu com Jesus, o Jesus que Lucas 8, de 1 a 3 registra, que Jesus não tinha a mínima cerimônia de ser apoiado, de ser assistido. Por quê? Por mulheres. Então, eu insisto em dizer, cada vez que eu encontro um trecho desse da Bíblia, eu preciso que fale, que quem diz que cristianismo é machista, não conhece Jesus, não conhece a história da igreja, não entende que a igreja é a comunidade mais heterogênea que existe. E que se a gente fica fechando a porta para os diferentes, se a gente fica querendo gente tudo igualzinho a nós, que se veste do mesmo jeito que a gente, que fala a mesma língua que a igreja vai continuar vazia, fraca, sem sentido. A igreja é a igreja de como cantamos, de todas as tribos, povos, línguas, povos e raças. Vai ter gente de tudo quanto é jeito lá no céu. Você está preparado para viver com esses irmãos assim? Pensa. É assim que será. E queridos, Paulo continua fazendo o que já tinha acontecido. Lembra de Cornélio? Cornélio era um homem piedoso, estava lá em Atos 10. Pedro teve que evangelizar. Pedro não estava muito aberto para trazer para a igreja alguém que não era judeu, alguém que não tinha o mesmo cardápio que ele, que não comia as mesmas comidas que ele. Mas ele traz para a igreja aqueles que não têm os mesmos costumes, não têm os mesmos modelos. Uma igreja exemplo, queridos, é uma igreja com diversidade de idades, diversidade de origens, diversidade
diversidade cultural, diversidade de história. Não queira ser uma igreja uniforme. Devemos ser uma igreja de unidade, que tem uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Mas daquilo que não é bíblico, nós não temos como padronizar, nós jamais devemos padronizar. Queridos, Paulo plantou aquela igreja, cumprindo o que ele ensinou em Gálatas, capítulo 3, 26 em diante. Veja só, Gálatas, capítulo 3, 26 a 29. Diz lá: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos, quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessa arte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Em Cristo não tem diferença entre paulista e carioca, entre mineiro e baiano, entre gaúcho e amazonense. Em Cristo não tem essa diferença. São gente tão diferente, somos gente tão diferente, mas em Cristo nós somos uma só família, e é com essa composição heterogênea que nós devemos seguir. E por fim, queridos, aquela igreja exemplar, plantada rapidamente, é uma igreja que, além da exposição cristocêntrica das Escrituras, da composição heterogênea da igreja, ela é uma igreja que enfrentou oposição injusta, mas insuficiente. A partir do versículo 5, nós começamos a como que assistir nesses jornais aí no final da tarde, né? Parece que é um boletim da delegacia que vai sendo contado. Porque veja, versículo 5 diz que os judeus, por inveja, lembra-se que foram poucos os judeus, né? Até para a gente entender que é difícil converter religioso, porque religioso, via de regra, se acha sabedor de tudo, se acha conhecedor das Escrituras. Mas os muitos judeus que não se converteram, cheios de inveja, o que eles fizeram? Fizeram uma aliança com bandidos. É inimaginável. Aqueles que pareciam tão santos, tão puros, os religiosos, os judeus, os estudantes das Escrituras Sagradas, o que eles fazem? Trouxeram homens maus da malandragem, e ajuntaram uma turma, uma gangue, uma quadrilha, e começaram a alvoroçar a cidade. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Semana passada, a gente estava lá em reunião, discutindo assuntos difíceis, e a gente percebeu como aqui fora o mundo estava alvoroçado. Eu não lembro quando que a igreja presbiteriana tinha conseguido ser notícia no Estadão, na Folha, no Antagonistas, no Reinaldo Azevedo, na Bandeirantes. Eu estou na igreja presbiteriana desde 1993. Eu nunca tinha visto. E a alvoração, alvoração dos de dentro e dos de fora. Mas veja, queridos, aqui esses bandidos entram na casa de um dos convertidos, chamado Jason, procurando Paulo e Silas para arrancá-lo de lá. Mais uma vez, Paulo e Silas estavam na mira dos judeus. Não acharam Paulo e Silas, então leva Jason e quem estiver perto. Levaram mais uma vez uma falsa denúncia. Olha só. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Essa palavra aparece só 3 vezes no Novo Testamento. Transtornar é literalmente virar de cabeça para baixo. Olha só, uma
numa cidadezinha de 2.000 membros, eles recebem essa denúncia de bagunçadores, esses que têm transtornado o mundo, chegaram até aqui. E o que eles fazem? Versículo 7 diz que eles procedem contra os decretos de César e eles afirmam que Jesus é um outro rei. Mentira! Jesus já tinha ensinado lá em Mateus 22, de 15 a 22, para dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Jesus não veio ser oposição ao Império Romano. Jesus já tinha ensinado em João 18,36 que o reino dele não era desse mundo. Ele não estava ali para competir com o imperador romano. Mentira, falsas acusações. Mas o versículo 8 diz que a multidão se agitava e as autoridades se agitavam. Queridos, de fato, a igreja veio e está nesse mundo para virá-lo de cabeça para baixo. Mas virar esse mundo de cabeça para baixo não significa bagunçá-lo, significa colocar uma posição que ele devia estar. Porque quem na verdade virou o mundo de cabeça para baixo foi Satanás lá no Jardim do Éden, conduzindo os administradores desse mundo, nossos pais Adão e Eva, a acreditarem em mentira e adotarem um alvo inalcançável de serem deuses, de serem como Deus. Por isso, desde os dias de Isaías, capítulo 5, versículo 20 a 23, a Bíblia já nos avisava: ai dos que ao mal chamam bem, o bem chamam mal, que fazem a escuridade luz e a luz escuridade, põem o amargo por doce, o doce por amargo. Ai dos que são sábios pelos seus próprios olhos e prudentes aos seus próprios conceitos. Ai dos que são heróis para beber vinho, valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. O mundo já está de cabeça para baixo desde que Adão e Eva foram proibidos de acessar a árvore da vida. A igreja está nesse mundo realmente para desvirar a vida de alguns. Talvez seja o teu caso. Sua vida está de cabeça para baixo, você já não sabe onde é que é o começo, onde é que é o fim. Você precisa, como eu um dia precisei, receber essa palavra, rever valores, mudar a rota, ser convertido, porque conversão é justamente isso, é metanoia, é mudança de nome, de noção, mudança de mente. E aí você vai ser como Paulo, como Jason, como Silas, que não vai ser entendido por esse mundo, vai ser perseguido. Mas não tem problema. Se você for perseguido por causa de Jesus, você está no caminho do sucesso. Porque Jesus ensinou lá em Mateus 5, de 10 a 12: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e contra ti disserem todo tipo de calúnia. Alegrai-vos, porque é chegado o reino de Deus sobre vocês. Jesus advertiu que ele enviava a igreja ia passar por essa oposição injusta, essa oposição mentirosa. Veja só, o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16 diz: eis que eu vos envio como ovelha por meio de lobos, sede portanto prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos os homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, e para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como o que haveis falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará a morte ao outro irmão, um pai ao filho, o filho haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Talvez
talvez a tua vida esteja cheia de lutas, de batalhas, de inimigos. Mas nessa vida a gente precisa escolher quais são as lutas que a gente vai combater. Quais são as brigas que vale a pena entrar. Ninguém passa nessa vida sem lutas, sem brigas, sem batalhas, sem inimigos. Agora, se você, como Jason, como Paulo, como Silas, é alvo de uma oposição injusta por causa do nome de Jesus, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque toda e qualquer oposição que se levanta contra a igreja, ela é insuficiente. E Jesus nos esclarece isso em Mateus 16, 18, que diz o seguinte: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu irmão, minha irmã, para sermos uma igreja exemplar, nós não podemos fugir quando as oposições injustas se levantam contra nós. A oposição às vezes começa dentro da tua casa, como eu experimentei meu pai há 20, 25 anos atrás, dizendo: filho, fizeram lavagem cerebral em você, ir na igreja domingo de manhã e domingo à noite é fanatismo. E aí eu falei: pai, é na igreja que eu aprendo a obedecer você escolhe se eu vou de manhã ou se eu vou de noite. Aí ele falou: poxa, você vai para a igreja e aprende a me obedecer, como é que eu vou proibir ir para a igreja? E outras oposições se levantam no seu lugar de trabalho, no seu lugar de estudo, às vezes entre religiosos, como foi o caso aqui, religiosos mal intencionados, até porque dentro da igreja existe joio, além de trigo. Mas se você quer ser uma igreja modelo, uma igreja que cresce rapidamente, você não vai desistir. Como eles não desistiram, e a gente lê que Jason e os mais, após terem recebido fiança, foram livres. Podem prender os pregadores do Evangelho, mas ninguém prende a palavra de Jesus que é pregada pelos pregadores. E a pior prisão não consegue tirar dos filhos de Deus a garantia de que ainda que morram, viverão, porque Jesus Cristo é a ressurreição da vida. E aquele que nele crê, ainda que morra, ressuscitará. Meus irmãos, sejamos uma igreja que rapidamente é edificada e se torna madura. Como? Valorizando, se dedicando a conhecer o Jesus que está em todas as páginas das Escrituras, conhecer em detalhes para poder apresentá-lo para outros, especialmente a sua morte e a sua ressurreição. Sejamos uma igreja de uma membresia heterogênea, sim, mas unida no que realmente Jesus Cristo fez por nós e nos mandou fazer. Sejamos uma igreja que, ainda que lida com oposição injusta e insuficiente, segue firme, cumprindo a missão e acolhendo aqueles que Cristo salvou com sua morte e seu sangue derramado na cruz. Nós vamos encerrar esse momento.